Ok, bom dia, sétimo ano. Vamos retomar as nossas aulas, não é? Nas aulas passadas vocês ficaram aí para fazer as atividades e vamos fazer as correções agora adequadas, ok? Então, vocês ficaram para fazer aí com vocês das páginas 83 a 86, não é isso? Vamos lá. Então, você observou a questão da página 83, não é? A questão da evolução. Você observa aí o homem, não é? Veja desde o princípio até onde chegou. E sempre a televisão é o que o atrai, né? Que a questão que estávamos trabalhando, inclusive aquele texto sobre a televisão, né? Daquele casal que não sabia nem o nome um do outro, de tanto estarem ligados à TV. Ok. Então, aí vocês fizeram a leitura direitinho, vamos corrigir as atividades, acompanhando. Então, vamos lá. Escrevendo sobre o texto, primeira questão. O que mais chamou a sua atenção nesse texto? Então, essa resposta é pessoal, não é? O texto é esse aqui, tá? Da página seguinte. Então, você deve ter, em relação a tudo que vemos, né? Sempre acompanhando a sua opinião sobre o que você achou. 2. O texto lido é verbal, não verbal ou misto? Comente. Então, é uma pergunta. Ele é verbal, é não verbal ou ele é misto? Na verdade, ele é misto, não é? Porque nós temos não só símbolos, indicando que seria aí a linguagem não verbal, como também nós temos a questão da escrita, não é? Que no caso aí é a linguagem verbal, e, enfim, é mista, tá? Então, além das imagens, como você tem aí, tem as imagens e também tem a escrita, certo? E essa questão aqui também, que ele está se referindo aqui, olha lá, quando você tem os símbolos, né? Mas você tem o clique. Esse clique é justamente a TV, porque todo o texto, ele é em relação à alienação à TV, né? Então, o clique é importante. Você tem aqui uma situação verbal. Então, você tem os símbolos não verbais, mas tem também a situação verbal. Logo, a sua resposta do 2 é mista, a linguagem. Tem verbal e não verbal. Ok? Terceira questão. Esse texto apresenta uma crítica. Analise-o e identifique o que ele está criticando. Então, ele está criticando exatamente o comportamento do ser humano diante do uso da TV, não é? Trata-se disso, você marcou aí a segunda questão. Então, o texto da página anterior é um cartoon, não é? Um desenho geralmente humorístico, que pode apresentar ou não texto verbal. Seu objetivo, fazer uma crítica de forma sintetizada a algum aspecto da sociedade. Então, você observa aqui, esta crítica, nós estamos trabalhando o quê nestes textos? Estamos trabalhando a crônica, não é? Que é justamente aquele texto onde nós temos o nosso olhar crítico em relação a algo. E é isso que estamos vendo até agora. Quarta questão. No primeiro quadrinho, aparece a imagem de um homem e a expressão em inglês modern man, cujo significado é homem moderno. E nos demais quadrinhos são apresentadas imagens do ser humano em transformação ao longo do tempo, todos em frente à TV. Qual é a intenção do cartunista ao relacionar a televisão a essa transformação do ser humano, tá? Então, obviamente, a intenção dele foi justamente mostrar que a televisão causa a involução, quer dizer, causa a alienação, não é? A alienação do ser humano. Então, o ser humano, ele torna-se aquele telespectador passivo, não é? Senta-se ali diante da TV e pronto. Ele fica assíduo somente aquilo, mas a vida está passando, não é? Ele está alienado à vida, ele não sai dali. Não é? Por exemplo, quando você fica o tempo inteiro na internet, o que acontece? O dia passa, você não faz nem suas atividades, não cuida nem de si mesmo. E se você não tomar cuidado, vai ter problemas, não é? Então, justamente na questão da alienação, tá? Bom, então a intenção foi mostrar que a televisão causa a involução. O ser humano não evolui. Observe que ele começou, não é, ainda como macaco, curvado, tornou-se um ser humano, mas permaneceu na frente da televisão.
tá? Então, sem nenhuma criatividade, ele ficou o tempo todo ali vendo o tempo passar, somente ligado na televisão. Então, o autor fez uma crítica em relação a isso, ok? Vamos avançar. Então, nesta página 85, nós não esqueça que ainda estamos no primeiro módulo, né? Estamos ainda no primeiro módulo. Então, na página 85, vocês leram aí a questão do Darwin, né? Quais são as 5 teorias que sustentam Darwin até os dias atuais, e vocês viram a teoria dele, né? A concepção da questão da evolução, dos ancestral, seleção natural e assim foi. Bom, então vamos continuar a correção das suas respostas da página 85. O que há em comum entre o texto apresentado e o Carto? Então, ambos, né, tanto o texto do Darwin como o Carto, ambos tratam das mudanças que o ser humano sofre ao longo do tempo, não é? Observe que os detalhes aqui foi exatamente a questão da evolução do homem, e lá no Carto também. Então, ambos, quer dizer, os dois, tratam das mudanças que o ser humano sofre ao longo do tempo, ok? Então, a primeira questão, letra A. A letra B da segunda questão. Para que a crítica tenha sido construída no Carto, foi necessário que ele se diferenciasse do esquema da evolução de Darwin, não é? Então, de que forma isso foi feito? Então, justamente, na evolução proposta por Darwin, o ser humano evolui, não é, por muitas razões, como o meio que vive, onde ele tem que se adaptar às situações, enfim. No Carto, a evolução ocorre de maneira contrária. Observe que, não é, o homem está ereto lá diante da TV, mas aí, de tanto ele ficar alienado, ele vai declinando, né? Ele vai evoluindo, não é isso? Então, sendo colocado uma involução causada pela manipulação da TV sobre o ser humano, ok? Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Na questão do Carto, e tem uma involução. O homem, ele vai decrescendo, tá? Pronto, comparando um ao outro. Ok, fizemos então a página 85. Chegamos na 86, que foi exatamente até aqui onde vocês se comprometeram de fazer aí, né? Aí na casa de vocês. Letra C. Em ambas as situações, o ser humano sofre mudanças devido ao meio em que vive. Em qual deles é apresentada uma ideia de evolução e em qual há uma ideia de involução, tá? Então ele quer uma explicação. Onde é que ele evolui e onde é que involui? Então, a evolução ocorre no esquema proposto por Darwin, né? Observe que ele vai falando a respeito do começo, né? Compara com a árvore, né? Que o tronco, aí depois vem os galhos e assim vai, e ele vai crescendo, de geração em geração, vai passando, ok? E na questão da involução, é provocada por fatores sociais no Carto, não é isso? Porque a televisão é colocada como uma causa de manipulação, tá? Então, no caso do Darwin, há uma evolução, porque justamente o homem vai desenvolvendo, e no caso do Carto é diferente, tá? Quase que a mesma resposta, né? Na questão 2, a sua resposta pessoal. Vamos lá. O Carto é um gênero textual publicado frequentemente em periódicos como jornais e revistas. Aí no caso, né, que fica com você. Pesquise nesses recursos outro Carto, recorte e cole em uma folha de software, pode ser numa folha de ofício, e indique qual crítica está sendo feita nele. Então você, no caso aí, o autor está sugerindo que você também crie uma questão de um Carto onde haja uma situação assim, tá? Aí, nas aulas presenciais, nós vamos ver e aí você conta a história, como foi que aconteceu. É uma ideia sua, ok? Então, isso aqui também é tudo pessoal, vamos avançar. Bom, paramos aqui. Ok, então, sequenciando, não é? A questão da correção. Na nossa última aula, você lembra que nós lemos a biografia do Silvio Santos, né?
Lembra daquela questão que ele era camelô, né? E depois foi para a TV Globo e ele trabalhou em muitas situações e no fim ele conseguiu ser esse milionário que ele é hoje. Então, vocês, após essa leitura, vocês ficaram com a página 96 também para responder, né? Vamos conferir, vamos lá corrigir. Então, em relação ao texto que foi lido, primeira questão: qual é o tempo verbal que predomina nessa biografia? Então, no caso, trata-se do presente, não é? Presente do indicativo, ok? Resposta da primeira questão: o tempo é presente do indicativo. Segunda questão: assinale a alternativa adequada em relação ao uso desse tempo verbal na biografia. Então, justamente onde você tem lá, ó. Dar atualidade a fatos ocorridos no passado, ok? Terceira questão: releia o trecho seguinte. Seno Abravanel, 12 de 1930, nasce na cidade do Rio de Janeiro, que é o Silvio Santos, né? Letra A: quantas orações há nesse trecho? Então, lembra da questão das orações? Daquela aula que nós vimos a respeito do sujeito e predicado? Sempre que houver o verbo, então, lá temos uma oração, tá? Então, quantas orações há? Nós vamos nos basear pelo verbo e contar quantas orações há. 3 verbos, 3 orações. 2 verbos, 2 orações. Apenas um verbo, então só tem uma oração, tá? Vamos nos basear através dos verbos. Então, quantas orações há nesse trecho? No caso, nasce, né? Que é o verbo nascer, só. O único verbo que nós estamos vendo aqui. Então, no caso, só há uma oração, pois há apenas um verbo. Verbo haver, não esqueça, só há uma oração. Então, esse A é com H e tem um acento agudo no A, tá? Porque trata-se do verbo haver. Ok, vamos avançar para a letra B, ainda da terceira questão, na página 96. Letra B: a respeito de quem se fala nessa oração, Seno Abravanel, né? Que é o Silvio Santos. Letra C: o que é declarado sobre ele? Que ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, certo? É a declaração. Pronto. Então, há um tópicozinho aqui bem interessante. O ser sobre o qual se declara algo recebe o nome de sujeito. E tudo o que é declarado a respeito do sujeito é denominado de predicado, ok? Então, o sujeito e o predicado são termos essenciais, isto é, imprescindíveis em uma oração. A parte mais significativa dos termos essenciais da oração é chamada de núcleo. No sujeito constituído por mais de uma palavra, o núcleo pode ser um substantivo, um pronome, um numeral ou uma palavra. No caso, uma palavra substantivada. Quando o sujeito é formado de apenas uma palavra, ele é o próprio núcleo. Já no predicado, o núcleo é o verbo, exceto quando o verbo é de ligação, tá? Se o verbo for de ligação. Então, e concorda com o sujeito em pessoa, no caso, primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa. No caso, singular ou plural, tá? Que é o número. O número é o singular ou plural. Então, observem aí. Seno Abravanel, no caso é o sujeito, nasce na cidade do Rio de Janeiro. Então, quando você tira o sujeito, o que sobra justamente é o predicado, tá? E como é que você pode separar isso? Como é que eu vou saber quem é o sujeito e quem é o predicado? Então, comumente usamos, você questiona quem fez isso? O que aconteceu? Quem ou o que? Sempre responde, é uma dica, tá? Então, Senhor Abravanel, o que aconteceu com ele? Ele nasce na cidade do Rio de Janeiro. Então, o sujeito, o núcleo singular, terceira pessoa, né, que é ele, e o predicado. No caso, o núcleo nasce, que é justamente o verbo, ok? Tá aí o núcleo, na terceira pessoa do singular, ok? Bom, então, seguindo aqui, né? Verbos significativos e verbos de ligação. Ainda estamos na página 91. Então, os verbos que indicam ação, acontecimento, desejo, fenômeno natural e atividade mental, como andar, ocorrer, querer, chover, pensar, entre outros, recebe o nome de verbos significativos.
Os verbos significativos são sempre núcleo do predicado, tá? De uma forma geral, núcleo dos predicados. Já os verbos que indicam estado, por exemplo, ser, estar, tornar-se, permanecer, entre outros, são denominados de verbo de ligação. Aqueles que nós sabemos já na regra, né? Ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, verbos de ligação. Os verbos de ligação fazem parte do predicado, mas não exercem a função de núcleo, ok? Então, vamos continuar aqui. Releia o trecho. Destaca-se como um dos principais apresentadores de programa de auditório e, em 1976, passa a apresentá-los na TV Tupi e Record. A frase é esta. Vamos lá. Letra A. Há quantas orações nesse trecho? Então, vamos ver direitinho, né? Destaca-se, tá? Como um dos principais apresentadores de programa de auditório, então eu tenho destaca-se, e em 1976 passa a apresentá-lo nas TVs Tupi e Record, ok? Então você tem o quê? 2 orações, pois há apenas 2 verbos. Letra B. Qual é o sujeito? Né? Então, destaca-se como um dos principais. Quem destaca-se? Ele, não é? Então, quem é o sujeito? O sujeito aqui, ele não aparece assim explícito, porque ele é um sujeito desinencial, não é? Nós percebemos pela desinência verbal, ou seja, pelo fim do verbo, é que a gente percebe quem é, ok? Então, nós sabemos que trata-se do Senhor Abravanel, não é? Então, ele, quem é o sujeito? O Senhor Abravanel. Mas está mostrando não, porque é um sujeito desinencial, justamente. Nós sabemos através da desinência verbal, ok? Então, no caso, deixa eu ver. Então, ele não está expresso, não está explícito, mas pode ser identificado pela desinência verbal, exatamente. Pronto. Letra C. Qual é o predicado? Tiramos o sujeito, todo que sobra é o predicado. Então, destaca-se como um predicado apresentadores de programa de auditório, não é? E em 1976 passa a apresentá-los na TVs Tupi e Record, ok? Então, todo o contexto, você tem aí o predicado, pelo fato de o sujeito ser um sujeito desinencial. Ele não é um sujeito simples, não é? Onde nós o vemos, mas ele é um sujeito que está implícito. Nós descobrimos pela questão da desinência verbal. Então, o predicado, no caso aí, destaca-se como um dos principais apresentadores de programa de auditório e, em 1976, passa a apresentá-los nas TVs Tupi e Record. É todo o contexto predicado, tá? Pelo fato do sujeito ser um desinencial. Quinta questão. Leia as orações a respeito da vida de Silvio Santos, atentando-se para os termos em destaque. No século XX, nasceu Silvio Santos. O dono do SBT trabalhou como camelô quando era adolescente. Então, você tem um tópico 2. Aconteceram fatos interessantes na vida do famoso apresentador de televisão. Silvio Santos concorreu à presidência da República. Então, você tem 4 situações aí, tá? Vamos lá. Letra A. Os termos destacados exercem a função sintática de sujeito ou predicado. Então, vamos lá ver os termos destacados. No primeiro, você tem destacado o Silvio Santos, não é? No segundo termo, o dono do SBT. No terceiro, fatos interessantes. E no quarto, Silvio Santos. Então, observe que em comum são todos os que praticam a ação, não é? Letra B. O sujeito aparece sempre no início da oração. No caso, ele está questionando. O sujeito aparece sempre no início da oração? Não, de forma alguma, não é? Isso aí flexiona. Justifique, então. Ele pode aparecer em diferentes posições, tá? Ele pode estar no começo, no meio, no final. Não tem lugar certo. A letra C. Em quais posições o sujeito pode aparecer? No início da frase, depois do predicado e intercalado no predicado. Ele tanto pode estar no início da frase, no predicado, intercalado ao predicado, tá? Em qualquer posição.
Ok, vamos lá. Página 98. Então, a página 98, quando o sujeito vem no início, dizemos que a frase está na ordem direta. No entanto, quando o sujeito vem depois do intercalado no predicado, dizemos que esta ordem da frase é uma ordem indireta, ok? Então, vamos lá, praticando. Leia a seguir um texto que explica a origem da expressão haver navios. Vocês conhecem, né, essa expressão? Me deixou haver navios. Fiquei a ver navios. Quer dizer, na linguagem de hoje, ficou no vácuo, né? Ninguém ficou na indiferença. Então, vamos ver essa expressão haver navios. Essa expressão surgiu em 1578, quando o príncipe português Dom Sebastião desapareceu na batalha de Alcacerquibir contra os árabes no norte da África. Como o monarca não tinha descendentes, o tronco de Portugal acabou nas mãos de Filipe II, rei da Espanha. Os sebastianistas, os portugueses, que não aceitaram a morte de Dom Sebastião, já que o corpo do príncipe nunca foi encontrado, iam frequentemente ao alto de Santa Catarina, em Lisboa, aguardar a vinda da nau que traria o futuro rei desaparecido. Ficavam, portanto, a ver navios. Então, eles ficavam a ver navios esperando o corpo, né? E o corpo não vinha. Então, por isso, esse termo popular, né? Fiquei a ver navios, somente esperando e nada acontecendo. Então, você tem aí Aventuras da História, reprodução. Vamos lá. Primeira questão foi esse texto, letra A. Aí você agora vai relacionar, não é? Relacione os elementos da coluna A, como você tem aqui, com a coluna B, de modo a criar enunciados coerentes com a informação dada no texto. Então, na fileira A, você tem aqui o príncipe português, no caso, 1, o príncipe português, 2, a expressão haver navios, 3, a morte de Dom Sebastião, 4, o rei espanhol, 5, os árabes e 6, os portugueses inconformados. Então, aqui você tem uma situação e na coluna seguinte, que é a coluna B, você vai simplesmente colocar de acordo, não é? Fazer a numeração. Então, vamos lá. Quem seria a primeira? O príncipe português, quem foi? Não voltou da batalha, né? Então, na expressão não voltou da batalha, número 1, você está ordenando as cenas, a situação de acordo com o que vimos no texto. Número 2, a expressão haver navios, onde você encaixa a expressão haver navios, foi criada no século XVI, tá? Então, número 2, foi criada no século XVI. 3, que é a morte de Dom Sebastião, não foi aceita pelo seu povo, tá? Olha lá a coerência. Número 3, não foi aceita pelo seu povo. 4, o rei espanhol, então, ficou com o trono português. 5, os árabes lutaram contra os portugueses. E concluindo, 6, os portugueses inconformados aguardavam a volta do seu rei. Então, aqui você fez a relação das colunas, ok? De acordo com o texto. Letra B. Qual é a função sintática dos elementos da coluna A? No caso, o príncipe português, a expressão, a morte, o rei, os árabes, sujeito, não é? A função sintática é sujeito, gramaticalmente, sujeito. Letra C. Qual é a função sintática dos elementos da coluna B? No caso, se você tem sujeitos aqui, o restante, predicado, né? Então, letra C, predicado. Letra D. O que significa a expressão haver navios e em que situação ela pode ser empregada? Então, esperar por algo que não vem, não é? E pode ser empregada com uma pessoa que fica esperando a outra e ela nunca aparece, não é? Nunca
nunca tem retorno do que está fazendo. Ok? Uma situação sem conclusão. A página 99. Vamos lá. Segunda questão. Leia a seguir um trecho de uma reportagem sobre a tecnologia de aparelho eletrônico. Pode dobrar a TV e levar no bolso. Então, você já fez essa leitura, não é? Na verdade, a atividade já está pronta só a nível de correção. Vamos lá. Então, segunda questão, letra A. Os trechos destacados no texto são classificados como sujeito. Não é isso? Está aqui, ó. Ele, você, né? Tudo direitinho. Letra B. Relacione os trechos destacados aos verbos ou locuções verbais relacionados a eles, ou seja, aos núcleos dos predicados. Então, você tem na primeira fileira, não é? E a segunda para responder. A primeira fileira você tem de 1 a 7, não é? De 1 a 7. Bom, então vamos lá, né? Você tem 1, o futuro da transmissão de informações. 2, as imagens de uma transmissão de TV. 3, poucos anos. 4, cientistas. 5, elas. 6, ele. E 7, você. Então tá aqui, você vai fazer. Você já fez, aliás, né? Vamos ver se você fez certo. Vamos lá, não é? Aí você tem aqui as colunas numeradas de 1 a 6 em romano, não é isso? E toda a situação ao lado. Bom, corrigindo então a sua resposta. Então, número 1, pertence. Número 2, começam a surgir. 3, faltam. 4, desenvolvem. 5, cheguem. 6, se acende. E 7, pressiona. Ok? Então, ficam 3, 5, 1, 4, 7, 2, 6. Conferindo aí. Terceira questão. Use a sua criatividade e complete as orações a seguir. Depois, escreva a função sintática do termo que foi empregado e identifique se as orações estão na ordem direta ou indireta, tá? Então, ordem direta quando o sujeito está no começo da frase. Indireta quando ele está lá no final. Na verdade, essas respostas aqui foram todas pessoais, porque foi você que criou. Agora, enfatizando que, no caso, a letra A, você pode ter possíveis respostas, não é? Como Vanessa e Rebeca escreveram um livro em conjunto. Bom, é com você, tá? Aí a sugestão, você que sabe, tá? Ok. Sempre a ordem direta. Vamos avançar aqui, página 100. Então, ainda continua, não é? Ambos sorri, andarão, pronto. E você continua também dando as suas respostas pessoais, criando as suas situações. Aqui, para fazer em casa, na verdade, vocês ficaram com a atividade até a letra F, não é isso? Da página 100. Até aí. Vamos dar sequência.